Vamos ao meu desafio de hoje, 1 Coríntios capítulo 7. Eu continuo na carta aos Coríntios e continuo corintiano. O Corinthians perdeu ontem, né? Você viu, semana passada eu brinquei que nós ganhamos do Fluminense, foi só eu me envaidecer, Deus já me humilhou, perdemos para o América ontem, né? Então não é fácil, não. Essa vida do futebol é muito difícil, mas corintiano sofre. Agora, meu assunto não são os corintianos, mas a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade portuária, na Grécia, uma cidade grande, importante naqueles dias, onde Paulo desenvolveu um ministério bastante interessante. Mas uma igreja que logo manifestou alguns problemas que Paulo precisou resolver à distância. Eu já trouxe duas pregações, né? Capítulos 1 a 4, há 2 domingos atrás. Semana passada eu falei dos capítulos 5 e 6, e hoje eu vou falar do capítulo 7. Semana que vem eu vou falar dos capítulos 8, 9 e 10. Os capítulos 8, 9 e 10 são concluídos no verso 1 do capítulo 11, que é: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu desafio você, nesta semana que estamos iniciando, a ler os capítulos 8, 9 e 10 e descobrir o que Paulo quis dizer com a frase: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você tem que ler os capítulos 8, 9 e 10 para descobrir em que sentido devemos imitar a Paulo e devemos imitar a Cristo. Não é num sentido muito amplo, não. Temos que ser como Cristo, temos que ser como Paulo. Não é isso, não. Paulo tem uma intenção. Os capítulos 8, 9 e 10 demonstram um comportamento, uma atitude que Paulo manifestou e que Jesus manifestou, e é essa atitude que nós devemos imitar. É uma coisa bem específica. Convido aí os teólogos, meus alunos. Quem foi meu aluno já aprendeu, porque eu já ensinei no seminário. Agora, quem não foi, vai ler. Domingo que vem eu ensino. Hoje eu continuo na sequência dos capítulos 5 e 6, que foi uma mensagem pesada, né? Semana passada foi um texto dureza, né? Capítulos 5 e 6 da primeira carta aos Coríntios tem um tema bastante difícil. Quem não estava aqui, eu sugiro que vá lá para o YouTube e assista, porque foi uma daquelas mensagens difíceis. Eu recebi algumas palavras de encorajamento ao longo da semana e agradeço a elas. Hoje, me perdoem os solteiros, mas o assunto é casamento, né? Paulo resolvendo as agruras da igreja de Corinto. Capítulo 7, verso 1 diz: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Sai, Satanás, arreda. Eles mandaram para Paulo uma pergunta. E talvez isso tenha a ver, ou não, provavelmente isso tem a ver, com aquela conversa que Jesus teve, está lá em Mateus 19, acerca do divórcio. Perguntaram para Jesus se podia divorciar por qualquer motivo, e Jesus disse que não. Jesus coloca o casamento como indissolúvel, né? Não separe o homem, o que Deus uniu. E aí os interlocutores de Jesus falam assim: então é melhor a gente não casar. São homens dizendo que se eu não posso me divorciar, se eu não tenho o direito de mandar a minha mulher embora, é melhor eu não casar. E aí Jesus fala, depois eu leio o texto lá, né? Uns são aptos para isso, outros não. Então essa ideia de é melhor o homem não mexer com mulher tem a ver com isso. Os homens daqueles dias não queriam se deixar prender. Não queriam estar presos ao matrimônio como uma condição indefinida, ou, digamos assim, indissolúvel, melhor dizendo. Eu me lembro alguns anos atrás, eu estava fazendo um casamento, não vou falar de quem foi o casamento, mas alguns aqui vão perceber. Era uma nacional, uma membro aqui da igreja, se casando com um estrangeiro. E quando eu fui fazendo o casamento, eu fui usando as nossas falas habituais de casamento é para valer, casamento é isso aí, casamento é sério, né? Em dado momento, eu não falei até que a morte os separe, não cheguei
ao extremo assim, né? Mas eu coloquei que o casamento é uma condição que nós devemos entrar como um compromisso que deve ser sustentado, que o casamento é algo que tem que ser mantido. Eu percebi a moça bastante feliz, mas o cara me deu uma olhada assim, como quem diz, well, eu já entreguei de onde ele veio, né? Alguns já vão saber de quem eu estou falando. Um olhar mais ou menos assim, como assim, né? Como assim? Como se eu estivesse propondo uma condição que na cultura dele não é bem assim. E concordemos, os que casaram lá atrás, antes da minha geração, o divórcio no Brasil é de 75, tá? A lei de 75. Então, eu me casei em 85, 10 anos depois da lei do divórcio. Quando eu me casei, o divórcio ainda era uma coisa que acontecia com frequência, mas não tanto quanto hoje. De modo que, na época que eu me casei, divorciar-se era algo não muito comum. Hoje, não divorciar-se é incomum. Hoje alguém fala assim, estou casado há 40 anos. Aí os caras, com quantas? Aí você fala, não, sou casado há 40 anos com a mesma mulher. Esse é um grande desafio. Então, com o passar dos anos, as coisas mudaram. E Paulo está falando de um ambiente em que os homens não estavam muito afim de prender-se, porque eles queriam ter uma vida mais livre. E aí é que entra o aconselhamento de Paulo. Não é um aconselhamento simples, o capítulo é bastante complexo. Permitam primeiro ler o capítulo 7, verso 29 em diante, para que a gente comece por este ponto que explica o pensamento de Paulo. Capítulo 7, verso 29, se o Rubem puder projetar, por favor, Rubem. Mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que utilizam deste mundo, como se não fizessem uso dele. Porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero, olha aqui, o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. E aqui é o Senhor Jesus, o Senhor Deus, tá bom? Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Ponto. Essa é a justificativa de Paulo para explicar os conselhos que ele deu. E nós vamos voltar daqui a pouquinho aos conselhos. Qual é o pensamento dele? O tempo se abrevia. Ele, como muitos daquela época, tinha uma expectativa de que Jesus ia voltar logo. Qual a intenção deles? Não se embarace, não se enrole, não arrume preocupação para a sua cabeça. Então, se você não casou ainda, fique como está, porque é melhor do que você estar preocupado com as coisas da vida. A lógica de Paulo é o seguinte: vamos todos nos consagrar ao Senhor, vamos todos servir a Deus. A opção dele, a opção de vida dele, foi o celibato. Ele era um homem dedicado exclusivamente a Deus. E ele é uma exceção entre os apóstolos. Em dado momento ele vai falar do direito que os outros apóstolos tinham de ter esposas e que ele também poderia,
como Barnabé, Barnabé também poderiam ser casados, mas eles não eram. Então, Paulo e Barnabé eram exceções. A regra é os apóstolos terem casados e terem esposas. Ele é uma exceção, ele optou pelo celibato. Hoje nós temos o celibato na igreja romana, a discussão mais forte hoje é essa questão, inclusive o Papa Francisco, ora é pressionado a rever essa questão por N motivos, não é? Mas o celibato hoje é praticado formalmente na Igreja Católica Apostólica Romana, é exigida do sacerdócio. Há mulheres também consagradas, de vida consagrada, como se diz, mas no meio evangélico isso é mais raro. Temos algumas pessoas que não se casaram. Quando a missionária não se casa, a gente não diz que ela é celibatária, a gente diz que ela é o quê? Encalhada. Né? O pessoal fala, não casou porque não achou, mas que tentou, tentou. Isso não é verdade. Se a Carmen estiver me vendo, vai ficar brava comigo, né? Isso não é verdade. Algumas não se casaram por opção. Algumas não se casaram por opção. Há muitas pessoas que decidiram não se casar para ter uma vida consagrada ao ministério. É possível. Há John Stott. John Stott, para quem não sabe, foi celibatário. John Stott é um dos pregadores mais lidos, né? E tem uma história interessante de John Stott, que ele e a secretária dele, eles eram noivos, eles poderiam ter se casado. Mas ele decidiu não se casar para se dedicar exclusivamente ao ministério. E ela se tornou a secretária dele. E ela escrevia, naquela época não tem esse negócio de computador, né, que hoje você vai lá e digita. Não, ele escrevia os seus textos à mão, ela datilografava, ela foi a secretária dele a vida toda. Eles se amaram na juventude, mas ele optou pelo celibato. John Stott era celibatário. É raro, mas existe, não é? Homens e mulheres de vida consagrada. Há pouco tempo eu fui surpreendido por algo que honestamente eu ignorava, eu desconhecia. Estava ouvindo o rádio e no rádio alguém comentando que 8% das pessoas são assexuadas. Como assim? Não são nem heterossexuais, nem homossexuais, nem qualquer outra letrinha que você quiser aí. São pessoas para as quais o sexo não faz diferença. Se tiver, tem. Se não tiver, não faz falta. Alguns aqui estão pensando, meu Deus, eu não sou assim. Talvez você não seja, mas há quem seja. E a pessoa começar, era um repórter, naturalmente, fazendo uma entrevista com uma pessoa que estudava o tema, e ela diz assim, esse é o problema, que alguns se sentem pressionados a se casar por causa da sociedade que cobra casamento, você não vai casar, mas a pessoa em si não sente falta de sexo. E aí casa pressionado. Quando casa pressionado, vai ter um outro tipo de pressão do cônjuge para fazer sexo, algo que não lhe faz falta. Mas eu não tinha ideia que isso é 8% das pessoas. É muita gente. Aí eu comecei a entender por que em alguns casais a coisa é difícil. Aquele marido que não procura, né? Aí, mas também tu não te escondes, como é que você quer que eu procure? Essa conversa assim, né? Então, aí você começa a entender, ora é a mulher, ora é o marido, essas conversas que de vez em quando a gente tem que ter, de aconselhamento, tentar conciliar, mas às vezes o problema da pessoa é na sua orientação sexual. Não é uma questão de mente, não é uma questão de amor, eu amo, mas isso é tão importante assim? O sexo é tão importante assim? Paulo está falando para pessoas que tinham os mesmos desafios que nós temos. E para Paulo é muito possível que o sexo não fosse importante. Para Paulo não era difícil ser celibatário. Tanto que ele disse, olha, se depender de mim, todo mundo era igual eu. Um conselho que eu dou para os homens, não casem. Ele não pega leve, não. Olha o capítulo 7, começo. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu marido.
Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Ou seja, ele está dizendo, vocês me perguntaram se é bom que um homem não toque em mulher? É o seguinte, por causa da imoralidade sexual, é melhor pensar em casamento. Então, que a mulher tenha um marido, que o marido tenha uma esposa. E que no casamento, cada um conceda a outro aquilo que lhe é devido, ou seja, uma sexualidade saudável e bem vivida, tá bom? Sexo não é pecado. Quem inventou o sexo foi o Criador de todos os animais, tá bom? Deus nos criou macho e fêmea, Deus nos criou com feromônios, hormônios, Deus nos criou para uma vida sexual ativa, ok? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, é fazendo sexo, não é orando, tá bom? Foi isso que Deus ensinou, né? O crescer e multiplicai-vos vivam como marido e mulher, tenham uma vida sexual bem-sucedida, concebam filhos, ok? As crianças que nascem não são fruto de milagre, são fruto da natureza, da forma como Deus fez, ok? No casamento, portanto, o marido deve à mulher, a mulher deve ao marido, é importante que um satisfaça o outro. Verso 4, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Cuidado, não interprete mal esse negócio, hein? E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Cuidado, isso não significa que na relação sexual vale tudo. Respeite a sua mulher, e mulher respeite o seu marido. Cuidado, sua mulher não é uma prostituta que você vê em filme pornográfico. Ela é sua esposa, possivelmente a mãe de seus filhos, a avó de seus netos. Respeite. As suas taras e depravações não são justificadas por esse versículo. O que Paulo está dizendo é que o marido e a mulher devem satisfazer sexualmente um ao outro, mas dentro dos limites daquilo que é saudável. Não se privem um ao outro, verso 5, a não ser talvez por mútuo consentimento, ou seja, a mulher e o homem têm direitos iguais, né? Conversem, vão se privar um ao outro por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Ou seja, resolva seus apetites em casa, né? Esse negócio de comer fora, gente, é para sanduíche e pizza. Ok? Sexo é em casa. Como eu disse semana passada, a mulher é a mesma, você pode mudar a paisagem. Viaje com ela, leva para a praia, leva para a montanha, leva para Paris, faz o que você quiser. Mas a mulher é a mesma, é assim que funciona, e o marido é um só. Ok? Então, Paulo está falando que o casamento é assim. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria, e aqui ele entra, gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ou seja, Paulo entende que ele dá conta de viver sem mulher. Eu gostaria que todos fossem como eu, disse Paulo. Mas eu entendo, dizia Paulo, que cada um tem os seus limites. Ok? Então, a recomendação do casamento para Paulo é a solução para a imoralidade sexual. Porque o sexo, gente, é algo natural. É igual a Lagoa Azul. Né? Esse dia eu estava vendo essas piadinhas, né? O cara fala assim, Deus criou o Gênesis, o diabo criou Lagoa Azul. Não, Lagoa Azul não é criação do diabo. Lagoa Azul é um filme interessante que mostra duas crianças que são mantidas numa ilha, ou isoladas numa ilha por causa de um naufrágio, e eles se descobrem, e crescem, e amadurecem, inclusive geram um filho ainda, adolescentes, né? Mas mostrando como a sexualidade naturalmente se desenvolveu entre eles, sem a presença de nenhum adulto. É um filme romântico, bonitinho, coisa lá dos anos 80, talvez. Brooke Shields, acho que é da minha idade, mais ou menos. Esse filme faz tempo. Mas é a ideia de que a sexualidade é natural. Então, o sexo não é pecado e sexo é natural. Mas como é que a gente pode ter uma vida sexual santa? Casando. A receita bíblica para uma vida sexual ativa santa se chama casamento. Ok? O problema é que alguns se casam para fazer sexo, depois o casamento não dá certo.
Ok? Então a gente tem que pensar nessas coisas todas. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Ok? Então esse é o conselho de Paulo, né? Se você der conta de viver uma vida casta, para dedicar-se às coisas religiosas, parabéns, siga em frente, você fez uma boa escolha. Por quê? Porque a vida de casado, como dizia seu Osair Feitosa, né? A vida de solteiro é muito vazia, mas a vida de casado enche. Essa é do seu Osair, né? Essa é do seu Osair, que saudade do velho Osa, né? Saudade do Osa. Minha mulher está quase me matando aqui com os olhares dela. Meu amor, eu te amo. Mas é o seguinte, a vida de casado tem muitos mais desafios, né? A vida de solteiro é mais simples. A vida de solteiro você dorme numa barraca pequena. A vida de casado, a barraca tem que ser maior, né? A vida de solteiro custa menos. Enfim, ser solteiro te concede certas liberdades. Por outro lado, ser casado te concede certos privilégios. O autor do Eclesiastes não concorda com Paulo. O autor do Eclesiastes vai dizer que é melhor serem dois do que um. Então, Paulo era um homem feliz com a vida dele. E ele recomenda que as pessoas escolham o caminho que ele escolheu, porque Paulo era feliz. Sei estar contente em qualquer circunstância. Tanto sei ter fartura, como sei passar necessidade. É porque ele não tinha mulher. Porque se ele tivesse mulher, quando passasse a necessidade, se ele tivesse mulher e filhos, quando ele passasse a necessidade, Paulo não diria, eu sei estar contente em qualquer situação. Porque você não fica contente passando necessidade quando você tem mulher e filhos. É sério. Você não consegue se dizer como Paulo, estou contente, estou passando necessidade, estou passando fome, estou passando frio, estou sofrendo nudez, estou sofrendo perseguição, eu, minha mulher e meus filhos estamos aqui todos felizes e contentes no Senhor. Paulo dizia isso porque Paulo, Lucas, estou remendando sua mensagem de outro dia aqui, né? Paulo dizia isso porque era um homem solteiro, sem família. Um homem com família, quando vê a necessidade de bater a sua porta, ele perde a paz. Uma mãe que vê seu filho sem comida, sem o leite do dia seguinte, perde a paz. E se ela tiver um marido, ela fala, não sei como você vai resolver, mas sai agora e não volte aqui sem o leite do meu filho, porque amanhã meu filho não vai acordar sem leite. Como você vai fazer, não me interessa, mas resolva esse problema. Estou certo? E tem que ser assim mesmo. Vocês sabem por que existe a parábola do filho pródigo, né? Porque não tem mãe. Se tivesse mãe, aquela parábola não acontecia. Quando o filho pedisse dinheiro, a mãe ia falar, você está louco, você não vai dar um centavo para esse menino descabeçado. Ele vai gastar tudo na farra. Pode esquecer, senta aí, homem, fica quieto. Menino, quer teu facho aí, fica quieto aí. Você não vai sair de casa nunca. A falta da mãe é que torna aquela história verossímil. Um filho caçula que vai embora, o filho mais velho que pensava que era empregado, isso é falta de mãe. Porque a mãe ia dizer para o filho mais novo, fica em casa, e para o filho mais velho, você não é empregado do seu pai. Você é filho, você é herdeiro de tudo. Para de pensar feito um criado. A mãe é fundamental na estrutura de um lar. Então, Paulo era um homem que vivia uma vida de solteiro bem resolvida. E ele recomenda que os outros vivam como ele. Se Pedro escrevesse sobre isso, talvez Pedro dissesse, tenha uma esposa. É muito bom ter uma mulher que te ajude em oração, é muito bom ter uma mulher que é tua companheira de ministério, é muito bom ter uma mulher que aconselha, é muito bom ter uma esposa que está em casa cuidando de seus filhos enquanto você está fazendo a obra de Deus. Paulo está falando da experiência dele, recomendando a experiência dele, porque era feliz do jeito dele. Agora, ele está dizendo, isso aqui é o meu conselho,
Isso aqui é a minha opinião. Então a gente tem que ler a Bíblia considerando esses fatores. Paulo escreve de acordo com a sua perspectiva de homem celibatário, dedicado exclusivamente a Deus, convidando outros a viverem como ele. Eu, como um homem bem casado, recomendo o casamento. Como eu digo, casar bem não faz mal. Mas também digo, casar mal não faz bem. Então, se vai casar, escolha bem. Mulher, escolha bem. Me perdoem se agora eu vou parecer um pouco infeliz na fala, peço que tenham um pouco de paciência. Muitos dos feminicídios que acontecem hoje, muito da violência doméstica contra as mulheres, me assusta e me preocupa. Mas, por outro lado, vocês já observaram quantas mulheres entram em relacionamento com caras que são visivelmente violentos e doidos? Não é raro a gente ouvir a notícia assim, fulana de tal foi morta, tal, que já por marido, que respondia processo por ter agredido outro. Não é raro a gente encontrar mulheres que entram em relacionamento com homens que são desequilibrados. Elas são vítimas, não quero culpá-las. Elas são vítimas. Mas mulheres, tenham cuidado. Olha onde vocês amarram o vosso burro. Tem muita estaca podre por aí. Tem gente que é visivelmente violenta. Tem gente que é possessiva, tem gente que é ciumenta, tem gente que é doente. E é muito complicado sair desses relacionamentos com pessoas assim. Então a gente tem que ter muito cuidado para entrar num relacionamento. Né? Orem muito, pensem muito e sejam cuidadosos, homens e mulheres. Né? Tem filme para as duas coisas. Né? Tem um filme antigo, né, da Jennifer Lopez, né, que ela acaba matando o cara. Né? Ela se livra do cara. Né? Ela resolve o problema. Né? Tem um filme lá do Michael Douglas com a Glenn Close, que é ela que persegue. Então tem filme para todo lado. De mulher que persegue homem, de homem que persegue mulher, de violência doméstica. A gente tem que... E a arte retrata muitas vezes a vida real. Tá bom? Então, é melhor estar só do que entrar num relacionamento ruim. Paulo tem alguma razão quando fala destas coisas. Mas nós temos que entender que o propósito que Paulo está colocando aqui é a vida santa. É a vida santa. Ele está tentando apresentar uma alternativa de como viver em santidade no mundo em que a imoralidade sexual é tão presente. Não se esqueçam do que vimos semana passada, nos capítulos 5 e 6, ele está tratando do problema da imoralidade sexual, e aí ele entra então com a visão sobre o casamento. Como ele tem uma ideia de que Jesus está para voltar, e é melhor a gente estar livre de embaraços, ele propõe o celibato para alguns e propõe o casamento para os outros que não dão conta de viver uma vida casta. Mas nos dias de hoje, propor essas duas alternativas, casamento ou castidade, é muito complicado. Por quê? Nós estamos numa época em que a sexualidade se tornou muito mais liberada. E são tempos difíceis. São tempos difíceis. Nós estamos vivendo um novo contexto. O divórcio é uma realidade bastante presente no nosso meio, digo brasileiro, né? O casamento tardio é uma nova opção, as pessoas escolherem casar mais tarde. O casamento sem filhos é uma outra opção, também um pouco diferente daquilo que é o padrão bíblico. Né? Casamento aberto é uma coisa que era inconcebível há um tempo atrás, né? Alguém pensar em casamento aberto. O que é casamento aberto? Não, a gente é casado, mas não é um contrato de exclusividade. Espera aí, é possível chamar de casamento um relacionamento que não é exclusivo?
eu acho melhor nem chamar isso de casamento, né? Porque o casamento, para mim, está implícito a fidelidade. Se não há o pacto de fidelidade, é melhor não chamar de casamento. O que é que nós devemos buscar hoje? Como é que a gente vai viver de forma real nesse mundo que estamos vivendo hoje? Não adianta a gente se fazer de cego. Como eu disse semana passada, nós temos que pensar, e nós temos que orar, e temos que ver que não estamos vivendo na época de Paulo, estamos vivendo nos nossos dias. Falar em virgindade, em castidade, para os jovens hoje, não faz sentido. Eles entendem que a vida sexual ativa é um direito deles. Por outro lado, nós não podemos mudar a Bíblia. O apóstolo Paulo é um apóstolo, tem uma autoridade de Deus, é testemunha, como nós não somos, do ensino de Jesus. Então, quem somos nós para dizer algo diferente daquilo que Paulo diz? Nós não podemos. Então, a Escritura coloca limites que são estritos. Nós não podemos pregar algo diferente daquele evangelho que foi pregado pelos primeiros apóstolos. Nós não podemos colocar outros fundamentos. Ninguém pode pôr outro fundamento, senão este que está posto pelos apóstolos e pelos profetas. Então, nós não podemos mudar aquilo que foi definido naquele tempo, ou que era a visão dos apóstolos. Então, nós temos um grande dilema hoje em dia. E eu estou trabalhando esses dias esses textos difíceis com muita franqueza com vocês. Meus colegas pastores me procuram muito para aconselhá-los. Por mais que pareça estranho para vocês, mas eu me tornei, com o passar dos anos, uma espécie de conselheiro de alguns. Eles me ligam e falam: e aí, Zé, o que eu faço? Como é que a gente lida com essa situação? E o que nós pastores muitas vezes temos feito é o quê? A gente lida com jovens daquele jeito. Eu finjo que não sei e eles fingem que não fazem. E vamos levando. É igual os pais fazem com os filhos. Os pais fingem que não vêm. Vamos ser honestos. Não é? Os pais fingem que não vêm. E os filhos fingem que não fazem. No meu tempo, era a questão de fumar escondido. Né? Tinha gente que fumava escondido. Não fumava na frente do pai. Eu tenho uma cunhada com mais de 60 anos, que ainda hoje não fuma na frente do pai. De jeito nenhum. Né? E nem na minha frente. É um negócio interessante. Né? É igual se dizia antigamente: o crente não bebe cerveja na frente do pastor. Né? Aquele negócio assim. Então, essas coisas, né, do não fazer diante de. Então, muitas vezes essas questões da sexualidade hoje são tratadas assim. A gente finge que não está acontecendo e está tudo bem. Mas isso não muda a realidade. Os jovens se sentem pecadores. Eles se sentem em dívida. Eles se sentem desconfortáveis. Porque sabem que não é o ideal. Por outro lado, eles falam assim: pô, mas também não quero casar. Né? Eu não sei se isso aqui vai dar em casamento. Eu sou muito novo para casar. Então, nós estamos vivendo uma época muito complexa de liberação sexual, de emancipação das mulheres, de emancipação dos jovens, e a igreja é formada por gente da sociedade, somos nós. Esse é o mundo real. E o que nós fazemos? Nós aconselhamos de acordo com a Escritura. Evitem a promiscuidade. A promiscuidade não cabe entre nós. Eu diria que o grande desafio para nós hoje é coibirmos a promiscuidade.
O que é promiscuidade? É aquelas pessoas que tratam o sexo com leviandade, é apenas uma relação de um momento. Há alguns anos atrás, alguns meses atrás, eu devo ter dito algo mais ou menos assim, que nós hoje temos uma certa tolerância com jovens, e alguns na casa dos 40 começaram a brincar comigo, falaram, pastor, no nosso tempo o senhor era mais exigente, agora o senhor está liberando para os meninos, né? Não é que eu estou liberando. Quem sou eu para liberar ou para aprender? Como eu disse, eu não posso mudar a Escritura. Só estou dizendo que eu tenho compreensão. E eu prefiro acolher e ter vocês por perto. Mas recomendo a vocês, guardem-se. Se você tratar o sexo com leviandade, se você um dia está com uma aqui, outro dia está com outra ali, dificilmente você vai achar uma esposa. O homem que é promíscuo encontra sexo, mas não encontra uma esposa. Porque uma moça que quer ser esposa não quer um marido promíscuo. O mesmo se aplica ao contrário. Uma mulher que já saiu com todos os amigos dele, ele não quer como esposa. Ele quer ver se ele sai com ela também. Vocês compreendem? O problema da promiscuidade é que ela te desqualifica. Você se torna uma pessoa que não vale nada. Uma pessoa séria não vai querer nada com você. Então, se a moça saiu com um monte de rapazes, dificilmente um deles vai ser o esposo. Porque é esquisito você saber que sua mulher saiu com todo o seu time de futebol de salão. Se for futebol de campo, então, é mais complicado ainda. E é muito difícil você ser esposa de um cara que você sabe que cantava todas as suas amigas. E algumas ele teve sucesso, outras não, mas era um cara que as suas amigas diziam, esse cara não vale nada, prazer, meu marido. Você está entendendo? Então, uma pessoa que não tem pudor nesse sentido, que não se guarda, ele se desmerece, ele se deprecia. Ele perde valor. Então, a chance de uma pessoa com esse comportamento achar alguém que vale a pena é muito difícil. Eu sei que é complicado falar desses assuntos e parece que eu estou sendo inadequado para uma mensagem de domingo com tanta gente nova na igreja, mas, gente, é o seguinte, eu estou passando pela Bíblia toda, por Coríntios todo, e o assunto aqui é esse. A gente tem que evitar a imoralidade. A gente tem que evitar a imoralidade. Então, guardem-se o máximo que vocês puderem. Namorem sério. Eu sou a favor do namoro. Namoro para se conhecer. Namoro que tem conversa, namoro que tem diálogo, namoro que tem compromisso, namoro que tem interesse. Namorar porque quer, de fato, desenvolver um sentimento, um relacionamento. Sou contra essa ideia de sair para transar, isso não. Isso para mim é pecado. Mas desenvolver um namoro com interesse, aquele namoro que o cara vai lá conhecer a família da moça, a moça vai lá conhecer a família do rapaz, eles estão levando a sério. Esse tipo de namoro vale a pena. Pode acontecer, namorando muito tempo, pode acontecer sexo? Muito provável que aconteça. Bom seria se não acontecesse antes do casamento. Mas eu faço tanto casamento, eu tenho... vamos deixar para lá, vai, chega, vocês já me entenderam. Então, eu costumo dizer assim, prolongue o máximo que você puder o não iniciar a vida sexualmente ativa. Prolongue o máximo que você puder. Quando você entrou nessa, tenha certeza que é com alguém que vale a pena. E se você entrou nessa, você não vai conseguir sair, não pense que você vai parar. Porque depois que descobriu o lado bom da vida, então qual é o caminho? Resolva logo a situação. Resolva logo. Paulo fala aqui do divórcio, né?
Paulo aplica uma regra dura. Aí vocês estão dizendo, não, pastor, o senhor está aí, o senhor está amolecendo demais. Está legal. Então o problema sou eu, né? Mas veja o que Paulo escreveu sobre o divórcio. Paulo aplica a regra do divórcio com muito rigor, coisa que a gente não consegue praticar hoje. Tá? Deixa eu ler o texto para ser mais claro, não é? Verso 10 do capítulo 7. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Olha o que Paulo está dizendo, a regra não dele, mas o Senhor. Paulo está se referindo a Marcos capítulo 10, e a Mateus 19, a resposta de Jesus acerca do divórcio. Paulo está usando a regra estrita, bastante rigorosa, que a mulher não se separe do marido, se ela se separar, que não se case de novo, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Esse texto não nos dá direito a divórcio. Mas entre nós toleramos o divórcio ou não? Sim. Nós nos adaptamos ao divórcio ou não? Sim. Nós compreendemos que o quê? A regra é boa, mas nem todos dão conta de viver com ela. Isso é Mateus 19, não é? É como se Jesus tivesse deixado a válvula de escape, e a gente, nessa hora, aproveita a portinha que ele deixou aberta, não é? Mateus 19, 10, os discípulos de Jesus, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Porque Jesus fechou a porta do divórcio, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aquele a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, eunuco é um castrado, há castrados de nascença. Aos que os homens fizeram tais, aqueles que foram mutilados. Há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. São os castos, são os celibatários. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, quando Jesus coloca, olha, a regra é essa. Quem dá conta de viver com ela, viva. O que a gente fala? Ele não deu conta. Paciência. Vamos jogar fora? Vamos acolher. Então, nós flexibilizamos a regra do divórcio. Ok? Para nós que somos casados, nós temos a válvula de escape. Como é que a gente resolve os nossos apetites sexuais? Eu sou casado, eu tenho uma mulher. Eu chego lá em casa e falo, meu bem, está na Bíblia aqui, ó, você não pode me negar. Esse negócio de ficar orando, apartado, é dar lugar para o diabo. Né? Mulher, bora lá, vamos resolver essa parada, né? Estou carente, estou precisando. Nós, casados, temos a nossa solução. Casamento. O problema é os solteiros. Como é que o solteiro resolve a carência dele? Eu já ia falar um negócio aqui que eu não vou falar, né, Batata? Eu só pensei, mas eu não vou falar não, né? Solução tem. Mas é uma solução muito solitária, então o pessoal não quer resolver isso sozinho. Então, assim, é complicado esse negócio. Então, nós que somos casados, podemos usar regras duras contra os solteiros. Mas eles têm um desafio que nós não temos mais. Nós casamos. Então, tratar com rigor os solteiros é complicado. Por outro lado, não tratar, deixar a porta aberta, é chamar a imoralidade para dentro da igreja. Então, nós temos que encontrar o equilíbrio nessas coisas. Ter uma sexualidade saudável entre os casados, ter uma castidade louvável entre os solteiros, e uma tolerância amorosa entre aqueles que estão no meio do caminho.
mas recomendando santidade. A nossa recomendação sempre será a santidade. Nós não temos muita área de manobra, gente. O padrão cristão é rigoroso. Qualquer coisa fora da união monogâmica é prejudicial. Deus deu uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Esse é o ideal de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Ponto final. Não se una com uma prostituta, não se una com um prostituto. Não caia na promiscuidade. Não caia na pornografia. Não caia na bagunça. Não caia no erro de um casamento aberto. Não caia nas experiências absurdas de trocas de casais. Estas coisas são absurdas, são pecaminosas, ofendem a Deus, poluem a igreja, maculam a igreja. Nós temos que nos esforçar por uma vida de santidade. Não é fácil, mas é o ideal. Então, aos casados, vivam um casamento saudável. Aos solteiros, quem não dá conta, procure casar. E procure casar bem, porque é difícil negociar divórcio. E divórcio também tem seus problemas. Então, Paulo está aconselhando uma igreja que, como nós, também queria achar solução. Para eles, a solução é, então é melhor a gente nem mexer com mulher. Paulo disse, se vocês derem conta, Mas quem dá conta disso? Poucos. Poucos. Está aí o desafio de ser santo no mundo da liberação sexual. Mas é possível. Eu, pessoalmente, fui abençoado, por crescer numa família evangélica. Me guardei, porque sempre fui dedicado, de certa forma, às aspirações pastorais. Conheci minha mulher na adolescência, tentei namorar a Tânia com 14 anos, só consegui aos 20. Nos casamos depois de 2 anos e meio. Eu era escriturário do Bradesco, ela era balconista. A gente não tinha dinheiro, mas a gente não queria pecar. E o casamento deu certo, estamos juntos há 38 anos. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Mas eu digo a vocês, se eu quisesse naquela época me casar, igual os jovens de hoje, formado, apartamento montado, não teria sido assim a história. Eu nem pastor ia ser. Vocês entendem? A coisa é difícil. São escolhas que a gente tem que fazer na vida. E eu não posso exigir dos outros que vivam o que eu vivi. Porque eu fui privilegiado. Eu fui privilegiado. Eu fui guardado. Não é? Eu encontrei a mulher da minha vida na adolescência. Não saí batendo cabeça por aí. E um casamento estável. Não é? Casei bem. Nem todo mundo tem a mesma felicidade. E ela casou melhor ainda. Não é? Então, assim, o fato de eu ter acertado não me dá um direito. O que eu estou tentando dizer é que isso não me dá o direito de ser duro, severo, intransigente, como se todo mundo tivesse a obrigação de fazer o que eu fiz. Eu tive condições de fazer o que eu fiz pelas circunstâncias que a vida me apresentou e pelas escolhas que eu tomei. Mas isso nem sempre dá certo com todos. E é por isso que a gente precisa de amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. A gente precisa do amor, a gente precisa da compreensão, a gente precisa da tolerância, porque o divórcio ninguém quer, mas às vezes o divórcio é a melhor opção diante de uma vida infeliz. Ninguém se divorcia por prazer, se divorcia por sofrer. Então nós não podemos condenar os divorciados ao sofrimento, nós temos que amá-los.
E eles têm o direito de refazer a vida. Por que não? Estão condenados a viver sozinhos? Vamos aplicar a regra dos dias de Jesus? Ah, mas está lá escrito, eu sei. Mas será que a misericórdia não triunfa sobre o juízo? Será que a compreensão não é melhor do que a radicalidade? Então, se nós fazemos estas coisas conosco que somos casados, será que não temos que ter um pouco de compreensão com os solteiros de hoje, que são diferentes dos solteiros dos nossos dias? Será que nós não temos que ter um pouco de paciência para que as pessoas se ajustem, se acertem, equilibrem as suas vidas? Se a gente quiser levar tudo a ferro e fogo, gente, nós vamos acabar todos queimados, todos feridos. Mas se a gente administrar com misericórdia, com compaixão, nós vamos conduzir muito mais gente à santidade. Então, que os bons exemplos possam ser realçados. E que essa cruzada moralista que a gente está vivendo hoje, esse reacionarismo, legalista até mesmo, possa ser contido por um pouco mais de misericórdia, de compaixão, de paciência. A gente tem que lançar fundamentos bons no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes, e orar e trabalhar para que dê certo. Alguns deles terão sucesso, como alguns de nós tivemos. Outros vão fracassar, como alguns de nós fracassaram. Mas todos podem se reerguer e se ajustar. Eu louvo a Deus, como eu já disse outras vezes, por alguns casais que estão aqui entre nós, com 50 anos de casados, alguns chegando perto dos 60 anos de casamento. Coisa linda. Nós temos alguns exemplos maravilhosos entre nós, e de gente que é feliz. Vamos valorizar esse patrimônio que nós temos, porque isso é encorajador para nós. E vamos perdoar e ter paciência com aqueles que de alguma forma caíram, falharam, precisam recomeçar. A lei condenaria a todos nós, mas a graça nos convida ao acolhimento e ao perdão. Amém? Semana que vem a gente muda de assunto. 8, 9, 10 de Coríntios é outra coisa, vai ficar mais leve. Tá bom? Vamos orar. Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados, que não são poucos. Ora pecamos pela hipocrisia, ora pecamos pelo julgamento, ora pecamos pela falta de compaixão, mas ora pecamos pela falta de santidade, ora pecamos pela leniência, ora pecamos pela indisciplina, pela desobediência. Senhor, somos humanos, o Senhor nos conhece a todos. Somos seres hormonais, somos seres emocionais, somos seres biológicos, muitas vezes movidos de paixão, movidos de desejo, mas também somos seres espirituais, atraídos pela Tua graça, atraídos pelo divino, atraídos pela eternidade. Ao mesmo tempo, Senhor, que temos uma carne que clama pelo hoje, temos um espírito que anseia pelo eterno. Ah, Senhor, essa nossa bipolaridade, essa quase esquizofrenia que vivemos, Senhor, torna às vezes tão difícil a nossa vida. Peço ao Senhor que olhe para cada um de nós com compaixão e com misericórdia. Se não for a Tua graça o nosso sustento, Senhor, se não for o Senhor a nos conduzir, se não for o Senhor a nos orientar nesse turbilhão de opiniões, ah, Senhor, nós pereceremos. Mas o Senhor pode nos guiar, o Senhor pode nos ajudar, o Senhor pode nos conduzir por caminhos de compaixão, por caminhos de misericórdia, por caminhos de santidade. Que o Teu amor nos conduza, Senhor, e que como igreja
nós possamos fortalecer uns aos outros, encorajar uns aos outros, animar uns aos outros, a fazer as escolhas certas, a esperar o tempo de Deus, a esperar o tempo certo, Senhor, a desfrutar a vida, mas com responsabilidade, a desfrutar a vida, mas com temor do Senhor. E é assim que o Senhor nos conduza, em bondade e misericórdia, em santidade, em amor, Senhor, por Cristo Jesus. Amém.